Uma epidemia de bebês nascidos com microcefalia em 2015 assustou o Brasil e o mundo. Nós convidamos o médico sanitarista Cláudio Maierovitch, da Fundação Oswaldo Cruz, para vir aqui ao Cidadania nos explicar o que foi que aconteceu e o que está acontecendo ainda. Olá, Cláudio, muito obrigada por vir aqui à TV Senado participar do Cidadania. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu acho que então a gente pode começar, a primeira coisa, explicar o que é a microcefalia, que na verdade ela não é uma doença, ela é uma característica, não é isso? Isso, a microcefalia é um termo genérico, como a palavra diz mesmo, são crianças que nascem com a cabeça menor do que o esperado, do que aquilo que é o normal para aquela idade, para aquele tempo de gestação. Pode ter diversas causas, pode ter causas infecciosas, alguns tipos de vírus, alguns tipos de bactérias e parasitas podem causar microcefalia, pode ter causas ambientais, exposição a alguns tipos de drogas, produtos tóxicos. No caso específico, nós estamos falando de uma grande epidemia causada por um vírus específico, que é o vírus Zika. Isso, mas demorou um pouco a se identificar, né? O que estava acontecendo, né? Como é que se chegou a essa conclusão, essa correlação entre o vírus Zika e a microcefalia dos bebês? O primeiro momento foi justamente de uma constatação, principalmente por parte dos profissionais da linha de frente do atendimento, obstetras, pediatras, que observaram que o número de crianças nascidas com microcefalia, quer dizer, com a cabeça muito menor do que se esperava, tinha aumentado de repente, num número que eles nunca tinham visto antes. Já neste primeiro momento, entrevistando as famílias, as mães dessas crianças, para saber o que aconteceu durante a gestação, várias contaram que tinham tido uma doença durante a gestação, com vermelhidão na pele, com febre, coceira no corpo, e algumas tinham inclusive tido diagnóstico de infecção pelo vírus Zika. Então, isso levantou a suspeita de que as duas coisas poderiam estar relacionadas. Daí para frente, foi uma investigação muito detalhada, muito cuidadosa, tanto dos casos de crianças que nasceram com microcefalia, em busca do vírus, em busca de anticorpos, alguma coisa que pudesse confirmar que o vírus tinha estado ali ou que ainda estava causando uma infecção, como na comparação entre as crianças que nasceram com microcefalia e crianças que nasceram sem este mesmo tipo de problema, na mesma época, no mesmo local, para ver que diferenças havia entre umas e outras em relação aos antecedentes, em relação à gestação, a qualquer mudança, qualquer diferença no estilo de vida, alimentação, qualquer coisa que pudesse ser responsabilizada pelo acontecimento da microcefalia. Agora, parece que inicialmente houve até uma certa dificuldade com relação aos dados mesmo, que não era padrão sempre medir a cabeça dos recém-nascidos. Isso hoje já é um padrão, uma exigência, sempre se mede para poder fazer esse levantamento? Há muitos anos, isso há décadas, faz parte da rotina do primeiro atendimento da criança. A criança acabou de nascer, ela passa por um exame geral de várias coisas das suas características e por medidas, inclusive é medido o peso, é medido a altura e é medido o perímetro da cabeça. Agora, em geral, as pessoas fazem isso numa rotina sem que haja um cuidado muito grande com a padronização, com o tipo de instrumento que é utilizado para medir, com a forma de medição, o momento que se mede, se é logo ao nascer, se é algumas horas depois, se é no dia seguinte, porque especialmente no caso de parto normal, a cabeça pode ter um pouquinho de alteração no formato. Pode dar diferença na medição. Pode dar alguma diferença. Na hora do dia seguinte já faz diferença. Então, já vi o registro rotineiro, especialmente de casos mais graves, que é mais fácil identificar numa medida mesmo que não haja muita padronização. No entanto, quando houve este aumento súbito, é que se observou que era necessário padronizar melhor e observar melhor os cuidados para aquelas que ficam no limite entre a normalidade e a cabeça pequena. Que aí seria o quê? Observar bem? Qual seria a atenção especial para quem está no limiar? Seria justamente uma medida mais cuidadosa, realizada observando-se inclusive o local de fazer a medida, porque se muda um pouquinho a altura,
isso já pode ser alterado. E também quanto à repetição de medidas, se for o caso. Ou seja, alguma coisa que era feita sem uma grande preocupação, era uma parte da rotina do primeiro atendimento à criança, passou a ser objeto de um cuidado, de uma atenção maior, porque nós vivemos uma situação diferente. Então, a microcefalia, né, como o próprio nome diz, quer dizer a cabeça pequena, né? Qual é o problema quando a criança nasce com essa condição? Quais são os riscos? Então, no caso específico assim, de doenças, de infecções que causam microcefalia, o grande problema, por que a cabeça é pequena? Porque o cérebro não se desenvolveu na velocidade com o tamanho adequado para empurrar os ossos do crânio, os ossos da cabeça, de forma que ela ficasse com o tamanho normal. Que então, é o cérebro que empurra os ossos. Então, exatamente. Se o osso, né, do crânio está pequeno, quer dizer que o cérebro já está pequeno? Quer dizer que ele está pequeno. Nesta condição, sim. Existem outras condições mais raras em que os ossos estão soldados e, portanto, eles impedem o crescimento do cérebro, mas não é este caso. Neste caso, a microcefalia acontece justamente porque o sistema nervoso central, quer dizer, que é o cérebro principalmente, não cresce da maneira adequada e na velocidade adequada, e com isso a cabeça fica pequena. Isso significa que o cérebro tem problemas, que se ele está pequeno é porque alguma coisa não se desenvolveu adequadamente durante a gestação. E aí pode se desenrolar, isso pode ter diversos tipos de consequências. Quer dizer, o cérebro comanda tudo. Então, dependendo do tipo de desenvolvimento, do quanto essa atrofia aconteceu, quer dizer, se é uma cabeça muito pequena, o cérebro muito pequeno, ou se é um pouco mais desenvolvido no limite, que partes do cérebro foram afetadas, isso pode ter consequências diferentes. Vamos dar uma olhadinha nos números. A gente tem um gráfico que mostra aqui como foi, né? Que a epidemia diminuiu, né? Em 2015 e 2016 foram 2.495 casos e já em 2017 foram 542, né? Assim, diminuiu muito. Agora, pelo menos 70 óbitos de 2015 a 2017. Então, entre esses desdobramentos que a gente estava falando, às vezes as crianças podem chegar a morrer por causa dessa condição. Exatamente. Aquelas crianças que nasceram com um quadro mais grave, com o cérebro menos desenvolvido, estiveram num risco maior e várias faleceram por causa disso, porque o cérebro praticamente, em alguns casos, o cérebro, a parte superior do cérebro praticamente não existia. Isso é quase como uma criança com anencefalia, que pode ser incompatível com a vida. Sim. Agora, claro que, né, para cada família em que isso acontece, aquela morte, aquela criança é única, mas até que não é uma quantidade tão grande se a gente for ver o número total. Então, assim, a maioria dos casos vai sobreviver e dá para ser cuidado, tem formas de lidar com a situação. Exatamente. Aparentemente, no caso da microcefalia relacionada ao Zika, a parte que sofre mais do cérebro, por assim dizer, é a parte externa do cérebro. Que ela está realizada com relacionada com funções mais complexas, com pensamento mais elaborado, é a parte que vai se desenvolvendo conforme a criança cresce. E aquela parte do cérebro que está relacionada à respiração, ao funcionamento das funções automáticas do corpo, ela é preservada, ela tende a funcionar normalmente. Isso também é um dos dramas, porque muitas vezes a criança nasce aparentemente com todas as funções normais, é uma criança que chora, que mama, que se movimenta, e com o desenvolvimento é que se observa que ela não está acompanhando aquilo que devia acontecer na idade dela, ou seja, que aquelas funções que são mais complexas, que vão se desenvolvendo com o crescimento da criança, não acontecem na época certa. E com relação a essa redução dos números, né? O que foi feito? Como que se conseguiu fazer essa redução tão drástica? Bom, basicamente, a epidemia de nascimentos com microcefalia
reflete o que foi a epidemia de infecção pelo vírus Zika 8, 9 meses antes. Quer dizer, mulheres que se infectaram com o vírus, especialmente no início da gravidez, é que tem o maior risco de ter crianças com microcefalia. Então, nós tivemos uma grande epidemia na região Nordeste, causada pelo Zika vírus, iniciada no final de 2014, com seu provável ápice, eu falo provável, porque era uma doença nova, não havia registros, seu provável ápice no primeiro semestre de 2015, que perdurou até o início de 2016 e depois caiu. Aquele momento, especialmente depois de declarada a emergência de saúde pública no Brasil, foi de grande mobilização. Pela primeira vez, a própria Presidente da República convocou o país, convocou todos os ministros, todos os dirigentes das organizações federais, chamou todos os governadores de estado, chamou os prefeitos para uma mobilização nacional, que não envolveu apenas a saúde, mas todos os setores, de combate ao mosquito e de informação, de comunicação e informação quanto à gravidade da situação. É possível que esse tenha sido um fator que levou à redução da transmissão do Zika. Existem os fatores naturais mais evidentes, quer dizer, nós tivemos anos com temperaturas mais amenas, de 2016 para cá, tivemos menos chuva e tivemos também o no caso, que são fatores que influem no nascimento do mosquito, né? Quando está mais quente, mais úmido, aí nascem mais os mosquitos, né, o transmissor. Exatamente. Não por acaso, o primeiro ano em que houve a grande epidemia também foi o ano em que o Brasil teve o seu recorde na incidência de dengue, transmitida pelo mesmo mosquito. Nós tínhamos tido um recorde anterior em 2013, com pouco mais de 1 milhão de casos. Em 2015, nós tivemos por volta de 1.600.000 casos. Isso é um recorde histórico. Então, essa coincidência evidencia bem isso, quer dizer, foi um ano em que o mosquito proliferou demais e teve a oportunidade de transmitir muitos vírus para as pessoas. No caso mais específico, dengue, o vírus Zika e o chikungunya. A outra coisa é como nós tivemos aquela grande epidemia em 2014, 2015, muitas das pessoas mais expostas aos mosquitos tiveram a doença naquela época e provavelmente ficaram imunes contra a doença. Então, nos anos seguintes, já havia um grande número de pessoas que podia ser picada pelo mosquito, mas não adquiriria o vírus e, portanto, não adoeceria. Porque quem já teve Zika fica imunizado, não vai pegar novamente? Pelo que se conhece até hoje e pela comparação com outros vírus parecidos, provavelmente a imunidade dada pela doença dura a vida inteira. Não há certeza ainda quanto a isso. Então, isso é um pouco diferente do caso da dengue, por exemplo, que a pessoa pode contrair novamente. Dengue tem uma particularidade, porque é uma doença que pode ser causada por 4 tipos de vírus diferentes. E cada um é independente do outro. Se a pessoa tiver a doença sucessivas vezes pelos 4 vírus diferentes, ela fica imune aos 4. Ela vai ter a imunidade contra cada um dos vírus que cause doença nela. Mantendo esse paralelo com a dengue, né, que como a gente viu essa redução nos casos de Zika, né, que influenciou, dá para a gente contar com isso? Assim, é uma tendência? Ou como a dengue a gente vê que às vezes, né, diminui, depois volta abaixo, depois tivemos aí esse ano recorde, né, como você citou, dá para a gente achar que vai ser uma tendência essa redução? Ou tem sempre um perigo de voltar? Bom, a gente costuma conversar entre as pessoas que trabalham com epidemiologia que essa é uma disciplina que é muito ruim para prever qualquer coisa, exceto coisas muito óbvias. Nós não sabemos o que vai acontecer com a transmissão do vírus Zika no futuro. Então, o que a gente sabe é que provavelmente em anos de temperaturas mais amenas, em anos em que há menos chuva, especialmente menos alternância entre chuva e sol, há menos transmissão. Mas nós estamos sujeitos a uma epidemia a qualquer momento, assim como estamos sujeitos a epidemias por dengue e por chikungunya causadas pelo mesmo mosquito.
Então, não pode relaxar o cuidado, você tem que estar sempre combatendo o mosquito, águas paradas, todos esses cuidados precisam ser sempre mantidos. Pensando-se nas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que é o grande transmissor nas cidades, enquanto nós não tivermos uma solução diferente, como uma vacina muito boa, alguma coisa assim, nós não vamos poder relaxar nunca. Essa vai ser uma batalha permanente, porque este mosquito provavelmente nunca será eliminado das cidades. Então, a qualquer descuido, ele volta a proliferar em grande quantidade e pode transmitir doenças. Nós temos aqui um mapa que mostra onde foi que aconteceu, as maiores concentrações, né, na época. A região foi principalmente, né, o Nordeste, em segundo lugar o Sudeste, e por estado, né, principalmente, né, Paraíba, Bahia e São Paulo já menos, né? Uhum. Por que será que foram nesses lugares? Já se chegou a uma teoria? Por que a concentração foi maior nesses lugares? Não se conhece exatamente o caminho que o vírus fez. O que se tem estudado é que provavelmente ele chegou no Brasil entre 2013 e 2014 e se transmitiu intensamente no Nordeste. Pode ser que ele tenha chegado lá primeiro ou pode ser que ele tenha encontrado lá condições muito favoráveis à sua transmissão. E lá a epidemia foi de fato arrasadora. Nós que fazíamos vigilância à época nem tínhamos a dimensão completa do quanto o número de casos foi grande. Mas fato é que se identificavam casos em alguma cidade, depois em pesquisa ativa na rua, na vizinhança, todo mundo tinha tido algum tipo de manifestação. Então, certamente foram milhões de casos. Então, a região Nordeste foi afetada dessa forma, ela tem um clima mais favorável também. Houve uma coincidência provável entre a época que chegou o vírus e a época em que o mosquito prolifera mais, que é justamente o final de verão, início de outono. Então, isso aconteceu na região Nordeste e, possivelmente, quando ele expandiu para o resto do país, a condição já não estava tão favorável. A região Sudeste, ela apresenta também um número que chama atenção, porque é a região mais populosa do Brasil. E aí, chama atenção, o estado de São Paulo é um estado muito populoso, o Rio de Janeiro também teve um número grande de casos. E mais recentemente vem se observando a região centro-oeste como um motivo de preocupação. Deixa eu fazer uma correção aqui, que na verdade ali no mapa foi Pernambuco, né, onde teve o maior caso, o estado do Nordeste, onde teve o maior número de casos, né, 16,9%. E quando você fala da questão assim, de muito populosa, também tem, você tinha falado antes também nas cidades, né, que por serem mais populosas, transmite mais, então, nas cidades. Nós estamos falando de uma epidemia com certa peculiaridade, é uma epidemia urbana. O Aedes aegypti é um mosquito da cidade, ele não vai para as florestas. Então, a epidemia de Zika é uma epidemia urbana. Quanto mais aglomeradas as pessoas estiverem e quanto maiores as condições para o mosquito proliferar, mais doença nós vamos ter. E isso acontece principalmente nas periferias das grandes cidades, onde as pessoas vivem mais próximas, onde há problemas como falta d'água e, portanto, armazenamento em reservatórios domésticos, tampas de caixa d'água inexistentes, falta de drenagem das águas superficiais, que pode levar à existência também de muita água acumulada, às vezes em locais escondidos, mas o mosquito encontra o lugar para proliferar. Então, isso acontece mais onde tem mais gente e gente mais aglomerada. E uma vez que o bebê nasce com microcefalia, quais são os cuidados especiais? Vamos dar uma olhadinha, a gente tem também um gráfico, né, dos cuidados com os bebês, né, que 1 em cada 2 bebês recebeu algum tipo de cuidado, 1 em cada 3 recebeu atenção especializada e apenas 1 em cada 7 recebeu tratamento completo. Quanto mais
atenção, mais cuidados especiais os bebês recebem, mais chances eles têm de se desenvolver melhor o cérebro, né? Exatamente. O cérebro das pessoas não está completamente pronto ao nascer. Tanto do ponto de vista orgânico, quer dizer, ele ainda vai crescer, vai se desenvolver, a sua estrutura interna ainda vai se modificar, como do seu funcionamento. Com o passar da idade, esse funcionamento vai se tornando mais sofisticado. Essas mudanças dependem, claro, da natureza, daquele potencial natural que ele tem para se desenvolver, mas dependem muito dos estímulos que essa criança, que o cérebro dessa criança vier a receber. Daí a importância de que, caso haja qualquer suspeita de microcefalia ou mesmo de outros problemas que podem afetar o desenvolvimento da criança. Qualquer criança que o desenvolvimento não está no padrão tem que ir atrás. Exatamente, alguma criança, a criança que levante qualquer desconfiança, opa, essa criança está um pouco diferente, não é como as outras crianças que a gente vê. Ela não está, por exemplo, se virando no berço na época certa, ela está demorando muito para sentar. Ela não emite nenhum som, ela tem dificuldades para mamar, para pegar coisas. Ela não fixa o olhar nas pessoas depois de alguns meses de vida. Então, ela deve ser examinada para que se observe se há alguma diferença ou não e que ela mereça um tratamento especializado ou algum tipo de estimulação diferente. Essa abordagem, essa estimulação, é justamente o que pode fazer a diferença no caminho dessa criança, para que ela adquira mais habilidades, para que o cérebro se desenvolva melhor, para que o organismo como um todo possa ser normal. E quem pode dar essa atenção especializada, onde as pessoas devem procurar? Bom, a epidemia, evidentemente, pegou o país despreparado, porque ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. Agora, hoje, boa parte das equipes de saúde da família, da atenção básica que é feita nas unidades de saúde mais perto das pessoas, já receberam orientação quanto a isso. Ou para que elas mesmas façam essa avaliação, ou para que encaminhem para unidades especializadas que têm profissionais capacitados para isso. Nós sabemos que isso ainda é uma grande dificuldade, especialmente em regiões mais remotas do país, fora dos grandes centros. No entanto, é importante dar esta atenção e quando se observa que há necessidades localizadas, o poder público tem que dar essa resposta, de que maneira cada criança dessas vai receber o seu cuidado conforme um plano que deve ser feito para ela. Para resumir aqui no final, o senhor concorda, a gente pode dizer então que de certa forma, o pior já passou, né, a epidemia, mas a atenção tem que ser constante e permanente. Eu quero acreditar que o pior já tenha passado. Não tenho segurança para dizer isso. Quer dizer que se nós tivermos um ano muito quente, de muitas chuvas, nós venhamos a ter uma nova epidemia de Zika em outra região do país, talvez, que não tem tanta gente que já teve contato com a doença. O que mais preocupa é pensar que o Sudeste, regiões mais populosas, enfrentem epidemia. Agora, independentemente do acontecimento de novas epidemias no futuro ou não, nós precisamos cuidar das crianças. Nós precisamos garantir que toda criança que tem algum tipo de necessidade quanto à estimulação precoce, quanto ao acesso a especialistas, o acesso ao serviço de saúde, tenha isso garantido. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Um prazer estar com vocês aqui. Eu conversei com Cláudio Maierovitch, da Fundação Oswaldo Cruz, sobre os riscos da microcefalia. Eu agradeço a você também que nos acompanhou e para ver de novo esse programa ou baixar qualquer um dos programas da TV Senado, acesse nosso site senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Se você tiver alguma crítica ou sugestão,
Mande para nós, use o WhatsApp 61999661616 ou telefone gratuitamente para 0800 61 22 11. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.